Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje temos aqui para vários updates da atualidade. Obviamente que a Liga Portuguesa vai ser o foco, tendo em conta a primeira derrota de Sporting Clube Portugal. É claramente um resultado a assinalar. E já agora, contra mim falando, Fala de Santa Clara, yeah. Não ia falar de Santa Clara. Ia dizer um retorno do Porto às vitórias, já que nos últimos dois jogos não o tinha conseguido fazer. Mas tu também tinhas falado de Santa Clara no início do ano, ou não? Tinha. Pois, Mas também digo já que a vossa também foi errada, portanto está tudo já bem. não me lembro. Eu acho que disse vitória ou não? Também é aquele sempre safe. Calma. Aquela equipa... a desilusão. Não, estamos a falar de desilusão. Já não Sim. lembro quem é. Mas tu e o Rodrigo disseram o Estoril. E está certo? Mas ele não vai descer. Estrela ou Estrela? Está bem, mas é uma desilusão, pá. Uma equipa sei. que chega à final da Taça da Liga a jogar o futebol que joga, pá. No ano seguinte. Olha, já ganhou. Fora ganhou Mateus o jogo. Fernandes e Rodrigo Gomes. Pá, tá bem, ok. E o Mas, Rafik. mas por mim podemos manter o tema aqui, que acho que Sim, está sim. sim, É, não é? sim. Já muda o tema. Ficamos por cá. Mas pronto, começando então exatamente por isso, pelo Sporting Blanco. João Pereira que pronto, ganhou o primeiro jogo, Taça de Portugal, Contra o Amarante. equipa do Campeonato de Portugal. Isto hoje vai ser um dupla... Depois Arsenal, onde são goleados, e uma derrota contra o Santa Clara. O que é que tens a dizer deste início de João Pereira? Pá, o que é que tens a dizer sobre este início de João Pereira? Eu acho que nenhum dos dois primeiros jogos serviria para tirar a relação absolutamente nenhuma. Por ganhar 6-0 ao Amarante, pá, é normal. E perder 5-1 com o Arsenal não surpreende, pá, não A mim surpreende surpreendeu. pela forma, surpreendeu pelo resultado, digamos assim. Ou seja, seria normal perder, não seria normal por aquele volume. E até a própria exibição, os passos não merecia o 5-1, acho eu. O Sporting não merecia ter sido tão castigado como foi. Acho que é um bocadinho por aí. Agora, o jogo com Santa Clara, aí sim dá para tirar algumas ilações, algumas mais óbvias, como por exemplo o que é que o Marcos Edwards ainda faz a jogar futebol profissional. Por algum motivo, o Pote já tinha estado lesionado este ano, ali coisa de um mês ali para meio de outubro mais ou menos. E o Amorim nunca tinha posto a jogar num jogo ou de Champions ou jogo grande o Edwards ali. Por algum motivo seria, não é? Testou o Géni, testou o Bragança, testou o Morita, testou muitas soluções. O Arder também jogou aí. Até era a solução mais corrente, era exatamente o Arder. Mas pá, o Edwards não era, e por algum motivo é porque o Edwards não sabe defender ou não quer defender. E isso foi um problema gigantesco contra o Arsenal. E foi, pá, não foi tão grave contra o Santa Clara, porque o Santa Clara tem duas oportunidades no jogo, uma do golo e uma aos 80 e tal. O Santa Clara pouco atacou. Aqui o tema é que o Edwards, sempre que tinha a bola, não definia o jogo, não agitava com o jogo, não. Portanto, foi um jogo que o problema era sem bola e o outro jogo era o problema com bola. Ele, corrijo-me só, mas ele jogou à esquerda. A jogar à Contra o esquerda. Santa Foi no Clara. lugar do Pote, lá está. Pois, se calhar o Edwards é melhor a jogar à direita. Pá, pois, está bem, mas isso, bom dia. Para mim, o Edwards é bom jogar no banco e sair do banco e fazer 20 minutos e está bom. Mas pronto. Continuando, mas isto são coisas muito específicas, digamos. Eu acho que o 11, eu acho que as opções iniciais de João Pereira têm sido algo estranhas, tanto contra o Arsenal como contra o Santa Clara. Mas, por exemplo, eu acho que contra o Santa Clara o João Pereira fez as alterações todas bem. Ao intervalo tirou o Edwards, depois trocou ali mais umas peças, centrais, por exemplo. Eu acho que as alterações foram todas boas, só que eu sinto é que a equipa está num estado mental de tal insegurança que contra o Santa Clara as coisas simplesmente não saíam. Parecia uma equipa diferente de jogar. E não é porque o João Pereira chegou lá e trocou bué da processo, é porque até contra o Arsenal viu-se algumas diferenças, mas a nível mental contra o Santa Clara foi assustador. Os jogadores não se mexiam, não trocavam a bola. Não. Ali não percebo como é que o treinador tem culpa dentro do jogo, digamos assim. Podia fazer as alterações que quisesse, podia até pôr, sei lá, o Iokés a jogar lateral esquerdo, tipo, o que seja, tipo, a coisa nunca iria mudar para melhor,
porque a nível mental, pá, os gajos não fizeram um golo nos primeiros 20, 30 minutos, Santa Clara marcou, a partir daí foi descalabro, pá, e mentalmente do Sporting nunca mais cooperou. O mais irreverente acho que até foi o Géni, esteve sempre ali a procurar lutar um bocadinho contra a corrente, quer no 1 para 1, quer no cruzamento. E pronto, e lá está, e o João Pereira foi sabendo reagir a essas questões do jogo. Ele viu que o Géni estava a pedir muitos cruzamentos e estava a meter muitos, portanto mete o Ardar para ter uma presença mais aérea na área, por exemplo. Mas houve coisas assustadoras no jogo, pá, mérito também à Santa Clara, uma equipa muito organizada que soube aproveitar os seus momentos, mas acho que este jogo se caracteriza por muito mais de mérito do Sporting do que propriamente o contrário, enquanto que eu acho que o Arsenal obviamente tem mais mérito que demérito no jogo do Sporting. Quanto ao João Pereira, para terminar aqui a minha intervenção, pá, eu acho que não faz sentido nenhum estar a tirar conclusões precipitadas. Acho que faz sentido tirar relações, acho que não faz sentido tirar conclusões, não é? Acho que são coisas diferentes. Acho que este jogo na quinta-feira vai ser importante, num terreno difícil, onde o Porto foi eliminado da taça e o Benfica, pronto, foi o jogo que despediu o Schmidt. E pronto, e é perceber o que é que pode sair daí. A tarefa do João Pereira é difícil, mas não é só por culpa dele. Em primeiro lugar, pela ausência do Pote, que é um jogador insubstituível, e em segundo, é de quem lhe deixou a batata quente nas mãos. E por muito que eu goste muito do Amorim, e é um treinador excelente, e ando a ver todos os jogos do United, pá, adoro o gajo, a forma como ele saiu do Sporting não foi a correta, o timing não foi o correto, e acho que se calhar ter um estatuto de intocável para os adeptos do Sporting, acho que é um bocadinho exagerado. Pá, não estamos aqui a discutir o papel que ele teve no reerguer do clube, estamos aqui a discutir um bocadinho o que é que foi a sua função na saída, e é pá, deixar a batata quente a outro, independentemente de quem fosse o outro, fosse o Mourinho ou fosse ali o Zé da Tasca, pá, numa época histórica, acho que a responsabilidade tem sempre de cair nele, e muito menos no que vem a seguir, que vai ter sempre um legado pesadíssimo, vai ter sempre umas expectativas muito grandes para cumprir. Notou-se que o estádio também estava muito nervoso, o que não ajuda a equipa, e acho que vai ser aqui um início complicado. Agora, o que é que o João Pereira vai tirar daqui ou não, só vamos descobrir daqui umas 3, 4, 5, 6 semanas. Eu, apesar de perceber o que tu dizes, acho que te falta tocarem no nome essencial, que é Frederico Varandas, porque acho que não pode ser uma pessoa do clube que sai de tudo isto sem qualquer tipo de responsabilidade, porque acabaste por falar nos jogadores, no João Pereira e no Ruben Amorim. Sim, mas atenção. Mas em quem toma muitas dessas decisões... É só porque eu acho que ainda não é há nenhuma crítica Varandas. a fazer. Eu acho que daqui a 3 ou 4 jogos, Epá, eu acho que há. continuar a perder, eu acho que vai haver uma crítica Eu a fazer. sinceramente acho que há, que é ter escolhido João Pereira. Mas para mim... E isto... Mas para mim... Mas isso é... Se eu culpasse o João Pereira, uma pessoa tem de pensar, ok, foda-se, quem é que foi lá pôr? Isso daqui, se calhar perguntam-me daqui a 3 semanas, a minha opinião é diferente. Agora, para já, se eu não culpo o João Pereira, também não posso culpar quem o escolheu. Mas eu prolongo a minha opinião ainda antes do João Pereira ter ido para lá, que é... Sim. Frederico Varandas assumiu claramente que João Pereira estava a ser preparado para assumir o papel de treinador principal do Sporting. E portanto, desse ponto de vista, é culpa do Varandas, independentemente da altura em que o Ruben Amorim saiu, independentemente disso, que eu também concordo que não foi a mais correta, independentemente disso, João Pereira foi assumido que estava a ser planeado já para treinador principal, e portanto, a partir desse momento, as culpas obviamente vão ser do Frederico Varandas. E eu até digo mais, porque tu questionas-te até que ponto é que a culpa é de João Pereira, porque ele até soube reagir mais ou menos às incidências do jogo. Mas a questão é outra. A minha questão é: Ruben Amorim chega ao Sporting após poucos jogos na equipa B, poucos jogos no Braga, na equipa principal, no momento em que o Sporting não era campeão há 21 anos. Corrijo-me se estiver errado, mas nem sei se Taças de Portugal tinham ganho assim há tão pouco tempo. Até porque o Porto tinha com o Kaiser. Tinha com o Kaiser. Pronto. Ganhou a Porto. Portanto, Foi em 19. numa altura mesmo baixa do clube, em que os próprios jogadores que lá estavam, independentemente da sua preponderância na equipa, e neste caso ele não chegou a apanhar Bruno Fernandes, mas certamente apanhou outros nomes, João Palhinha, por exemplo, ou seja, apesar do seu peso, eram jogadores que não podiam ter um ego por aí além porque estavam num clube que não ganhava. Aqui é diferente. Tu tens um treinador que, apesar de, na minha opinião, chegar em condições muito piores do que o Amorim chegou, porque tem muito menos experiência,
ao mesmo tempo vai chegar a um clube que está no melhor que esteve neste século. E portanto, estás a pôr lá um treinador que tem, na minha opinião, 1/3 da experiência que o Ruben Amorim teve, no momento 3 vezes melhor do que quando o Amorim chegou lá. E portanto, a minha questão aqui é, qual é a culpa do João Pereira? A culpa do João Pereira é que os jogadores não o respeitam. Porque são jogadores, obviamente, e aqui fala-se em vários, em jogadores que não se falavam quando o Ruben Amorim chegou, e pegando Gonçalo Inácio, Diomandé, Yulmand, Gyökeres, Pote, Trincão, todos estes jogadores, acho que não surpreendia a ninguém sair acima de 50 milhões. Diz-me se calhar que saísse na altura do Ruben, em que o Ruben Amorim chegou. E portanto, estão todos os jogadores num patamar muito superior ao da altura do Ruben Amorim, e portanto são jogadores que obviamente sabem que se quiserem no fim da época pedem ao Varandas para sair e vão ter uma data de clubes atrás dele, uma data de clubes. Mas isso agora é desculpa e, para portanto, os gajos não se querem esforçar. Eu não estou a dizer que é desculpa, eu estou a dizer que tu precisas, com jogadores destes, precisas de ter um treinador que não só tenha a qualidade para ser treinador, obviamente, mas que tenha a experiência para ter mão neles e saber a melhor forma como os comandar. E eu acho que o João Pereira não tem isso. Não tem. Porque este tipo de jogadores que eu acabei de elencar, chegarem ao balneário, depois de terem sido campeões 2 ou 2 vezes, e terem um treinador que acaba de vir da Liga 3, que tem meia dúzia de jogos, o respeito dentro do balneário não vai ser nem de perto o mesmo. E tu podes dizer, isso é falta de vontade dos jogadores, ou isso não deveria acontecer. Não culpo só os jogadores, mas acho que têm a responsabilidade também. Ou isso não deveria acontecer porque eles não deixam de ser jogadores do Sporting. Não deixa, eu concordo, mas isso acaba por ser uma coisa inconsciente, porque não tens o mesmo um papel paternal quase dentro do balneário, que era o Ruben Amorim por muitos dos jogadores. E portanto, desse ponto de vista, acaba por ser um bocadinho culpa do João Pereira por não ter todas essas características, mas também do Varandas por ter escolhido alguém com essas características para assumir o clube nesta fase. E portanto, a derrota para mim é o menos, no sentido em que não acho que seja o declínio completo da época do Sporting, longe disso, porque o Sporting tem uma equipa cheia de qualidade, e eu acredito que os jogadores, mesmo sem o treinador, porque na minha opinião o treinador não vai ser um fator diferenciador, os jogadores com a qualidade que têm vão acabar por conseguir ganhar os seus jogos. Agora, não vai ser o passeio no parque que o Sporting achava que ia ser, ou que eu achava que ia ser para o Sporting, não vai. Neste momento, Benfica, Porto e Sporting dependem todos de si para serem campeões. Todos. E esse não era o pensamento de umas semanas atrás. E portanto... Por acaso acho que ainda era, ou não? Não era, porque o Sporting estava com 6 pontos diferentes. Se calhar era para o Benfica, para o Porto pelo menos não. O Benfica tinha 8, só que o Benfica tinha jogamento. Tem jogamento. E tem 2 jogos com o Sporting. Sim. E portanto, desse ponto de vista, eu, apesar de compreender, e eu não sou do Sporting e portanto acho que posso mais fazer isso do que tu, apesar de não quereres tirar as conclusões e apenas relações, as minhas conclusões já as tirei há muito tempo. Gil. Pronto, começar por analisar assim rapidamente o João Pereira. Na minha opinião, é um treinador que estava na Liga 3, um treinador com poucos jogos e um treinador que estava à beira de descer o Sporting na Liga 3. Portanto, este era o contexto. Ninguém está à beira de descer nenhuma equipa em outubro. Mas pronto, estava no fundo da tabela, acho que isso quer dizer alguma coisa. Em outubro também estava, olha, o senhor Vasco, já ia dizer Vasco Seabra, já estava o senhor Ian Castro no fundo da tabela, que segundo o Rocha não é equipa de desilusão, portanto não estou a perceber aqui. Está bem, mas pronto, temos de ver alguma coisa. A única coisa que ele nos tinha mostrado até agora, que é isto. Pronto, portanto estamos a analisar o que ele nos mostrou até agora. Um treinador que muito bem poderia estar a ser preparado para assumir o Sporting no futuro. Obviamente ninguém esperava que o Ruben Amorim saísse a meio da época, e saiu, ainda posso dar de barato ao Varandas. Agora, a questão de escolher um treinador que nestas condições parece-me que é um pouco perigoso, e está-se a ver agora que realmente o perigo aconteceu. Analisando também o João Pereira, se calhar fora dos relevados, eu acho que o João Pereira tem de evoluir muito no fator comunicacional, que é uma coisa que nenhum de vocês falou. Não se calhar de comunicação para dentro do campo, para os jogadores, isso também me parece que sim, mas especialmente comunicação para fora do clube.
Nós todos vimos, ou acho que nós vimos, depois do jogo com o Arsenal, ele veio na flash interview a dizer cometi aqui um erro de casting, e depois veio para a conferência de imprensa e perguntaram-lhe porque é que tinha cometido um erro de casting, e ele disse que não cometeu nada. Depois o jornalista até lhe disse: então, mas foi você que disse? Ele disse: não me lembro. Pronto, pedi desculpa na conferência a seguir. Pronto, e pedi desculpa na conferência a seguir. Mas eu acho que cometer uma gafe dessas ao Pedro Neves de Sousa, acho que é o mínimo olímpico que alguém deve fazer já agora. O gajo foi logo ali aproveitar para Claro. para ver sangue. Mas de qualquer forma mostra insegurança, mostra alguma impreparação, e mostra também algumas dificuldades. Falta de experiência. Exato, É alguém que não está preparação. habituado a esse tipo de Claro, perguntas e perfeitamente normal. confrontos. Mas pronto, Porque por um isso jogador não mesmo- passa por isso. Apesar de ser ex-jogador, um jogador não passa por isso. Pois. Mas por isso mesmo parece que são vários fatores que fazem com que ele não esteja pronto neste momento para assumir a equipa do Sporting. O que eu achava que iria acontecer era ele chegaria, e se conseguisse o Sporting ganhar os primeiros jogos com ele, penso que voltaria a estabelecer a confiança que tinha antes, e embalaria na mesma para se calhar uma excelente época. Não acontecendo isso, as coisas já são um pouco mais indefinidas, porque não sei o que é que se passará atualmente no balneário do Sporting. Vejo jogadores que, como tu disseste, parecia que não estavam a dar tudo, parecia que não estavam com a cabeça no lugar. Obviamente que não é só trocar de treinador e agora chega lá um novo e diz: olha, façam o que estava a ser feito antes. Isso não funciona em lado nenhum. Não há cá piloto automático. O Ruben Amorim aquilo já poderia estar extremamente trabalhado, mas o Ruben Amorim se calhar estava lá nos treinos e dizia ao Gyökeres: olha, se calhar faz esta desmarcação mais assim em vez de outra forma. E está constantemente ali a dizer aos jogadores as suas indicações e são diferentes. E há uma evolução, não é? Apesar Claro. de estar oleado, há sempre uma evolução todas Claro. as semanas. Claro. Mas portanto não é chegar ali e dizer: olha, façam o mesmo. Quando houver um problema, não está lá o Ruben Amorim para dizer o que é que, olha, se calhar ter uma conversa ao intervalo que muda a mentalidade de um jogador, que muda o posicionamento Dá de para um fazer jogador. FaceTime ao intervalo lá. Isso era o que vocês queriam. Yeah. Mas resumindo e concluindo, acho que vai dizer muito o que é que vão ser os próximos jogos do Sporting, muito mesmo. Eu penso que o João Pereira não tem as condições neste momento para assumir, pelo menos para o Sporting ter muitos êxitos desportivos. Eu acho que não, é a minha opinião, não estou a dizer no futuro. Parece-me que pode ser um bom treinador de futuro e até pode conseguir dar a volta agora, mas parece-me que não vai acontecer. E se calhar, se mais um jogo, mais 2 jogos que o Sporting tenha maus resultados, o Varandas vai ter uma grande decisão para tomar, não é? Se abdica de João Pereira e vai buscar alguém, ou se mantém o treinador até ao fim. Veremos. Quer dizer, isto é alguma coisa? Não, eu acho que, pronto, vocês têm a vossa opinião, eu tenho a minha, eu acho que é um bocadinho cedo demais para tirar algum tipo de conclusão. Acho que ele vai sempre cometer mais erros do que o Amorim, por todo e qualquer motivo. Não sei até que ponto é que vai cometer mais ou menos erros que o Vítor Bruno, por exemplo. Estamos aqui se calhar a comparar um bocadinho incomparável, mas o Sim, Vítor eu Bruno acho que sim. tem ainda menos experiência do que o João Pereira, por eu exemplo, não quando concordo. assume o Porto. Eu não Não concordo. concordo nada. Então, Ele tem para aí vários anos com o adjunto João principal. Pereira, João Pereira, como treinador principal ou adjunto, tem 2-3 anos de carreira. certo. O Vítor Bruno tem... O Vítor não, Bruno- aliás, o João Pereira sempre foi principal. Nunca foi Foi? Então pronto, dois Tem. ou três? Mas Dois? aonde? Acho que são dois. Mas aonde? Pronto, o Vítor Bruno tem 15 anos como treinador adjunto, sendo que apenas 3 deles não foi numa primeira liga. Pois isso faz bastante diferença. Eu percebo acho que essa que não é experiência faça comparável. diferença, mas ser principal também é Aliás, muito diferente. Estavas a dizer 7 sobre desses anos são no Porto. E portanto, raça, sim, percebo. Percebo, mas eu acho que é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão, muito sinceramente. Não, eu concordo contigo. Acho que a principal mas conclusão é: o Sporting estava a caminho de uma época histórica, alguém decidiu abandonar o barco. E a partir de agora, quem está lá no barco é que se tem de safar. Isto não muda a minha opinião. Isto, enquanto adepto de futebol e enquanto fã do gajo, não muda a minha opinião. Enquanto adepto do Sporting, muda a minha opinião do gajo. claro. É só isto. Se estivessem a ganhar, não tinhas mudado a tua opinião. Pois não, porque significa que a transição tinha sido feita de uma melhor forma, tanto da parte Mas a dele, como do transição não é Pereira, como culpa do dele. Varandas. A transição Como não é culpa dele. Então, O homem teve lá 3 semanas sair... a saber, desculpa lá. Então o homem teve lá 3 semanas já a saber que ia embora, teve a fazer o quê? Mas acho que ninguém sabia. eu acho que acho estava a que, passar acho que pastas. o Varandas não sabia. Eu acho que não é esse tipo de transição que salvava alguma coisa. Eu não vejo nada que o Ruben Amorim pudesse ter... Pois é diferente. Calma. Eu não vejo nada que o Ruben Amorim pudesse ter feito
em relação ao João Pereira que melhorasse a transição. Ou seja, eu vejo algo que ele poderia ter feito se tivesse saído noutro período da época. Agora, em relação a... Querias que ele ensinasse o João Pereira? Yeah, sei lá. Era mini estágio ali, Curso 3 semanas. intensivo de 3 semanas. 3 semanas ali João estágio. Pereira adjunto Ruben Amorim. Há malta que aprende línguas em 2. Ok. João Blanco queria João Pereira a ter um curso intensivo Não, com o Ruben pá, Amorim. claro. Ó Blanco, Não, ó Blanco, mas sabes que me parece neste momento o problema do João Pereira não é tanto de conhecimento tático, é mais mesmo mental. Para lidar com aqueles jogadores. E Mas o Ruben também Amorim não lhe tático iria e transmitir mesmo nada é- de mental. Para... Eu até diria mesmo ao nível do treino. Acho, pá. Ia bem, onde é que nós estamos? Bem, Não, eu estás tenho... a reclamar dos exercícios estranhos do Não, Pereira? estou a reclamar do exercício. Eu tenho Em vez muita dificuldade em projetar a mesma intensidade que o Ruben Amorim tinha nos treinos para o João Pereira. Mas isso não se sabe. Nós estamos aqui a transmitir a ideia de que o João Pereira é um fofinho manso quando o gajo era o gajo mais assassino de Mas sempre. tu não precisas de ser muito agressivo para ser intenso nos treinos. Pois não, tal como pode ser intenso, é um gajo para dar calma. Olha, por Claro. exemplo, ainda hoje sai uma entrevista do Amorim para a BBC. Uma entrevista fixe e o entrevistador perguntou ao Amorim, porque diz que os jogadores dele dizem que os treinos são muito intensos, mas dizem que ele passa até uma vibe bastante calma. Portanto, Claro, claro. Nunca vimos, tirando ali aquela época que acabamos em segundo e o gajo e a Conceição picaram-se umas vezes, nunca vimos o Amorim muito irritado. E ele acho com o eu. Pepe também. Também, yeah. Nunca Com vimos o Porto, Amorim no fundo, muito não é? irritado, tá. Mas e depois o entrevistador dá o exemplo do Eriksen, de alguns jogadores falarem do Sven-Goran Eriksson, em que diziam que os treinos deles eram mega intensos, porque quando não estavam a ser, estava o gajo tipo, olhar de uma certa forma para os gajos e eles sabiam que estão a fazer merda. Sabes? Por isso é que não vale muito ao João Pereira ter sido assassino como jogador para, Pode Sim, valer e não- para os pode treinos valer. serem intensos. Não quer dizer que ele chega lá é para matar e os jogadores. O Schmidt também não devia fazer isso. Gil. Também não acredito. O Schmidt devia fazer. Era Pá, elevada a intensidade aqui. o treino foi. Malta, hoje o treino foi um pouco intenso. We have to accept. Pá. E é now 7 days vacation The other team was very strong. e estava feito. 7 dias de descanso. Mas vá, troquem lá o tempo. Mas já Isto agora é está isso, fazemos a ponte para o Benfica. Venceu por 2-0. Uma exibição que também não foi para aí além, não é? Um autogolo que é o que é. triste. Finalizou melhor que o Pavlidis. E uma grande penalidade convertida por Di Maria, que se encontra num grande momento nesta época. Mas Mas dizer de magia, não há problema nenhum. nunca vais ouvir essas palavras a saírem da minha boca. Mas Gil, o que é que achas que o Benfica agora também com estes resultados do Sporting e também se antevês que eles continuem e que o Benfica aproveite isso mesmo? Uhum. Pá, eu não sei se... Pá, eu gostaria que continuassem, mas não sei se vai acontecer. Pá, eu acredito que Moreira de Cónegos é um jogo difícil e poderá eventualmente acontecer alguma coisa. E aí logo veremos. Mas falando mesmo do Benfica, pá, vem numa grande onda de vitórias. Já não me recordo quantas são seguidas, pelo menos para o campeonato acho que são 7 agora. Pá, Champions, desde antes do jogo do Porto, que vem com vitórias seguidas. Pá, tem de continuar, tem de aproveitar este embalo, porque acho que não acontecia já desde os últimos 2 anos, não me lembro de acontecer tantas vitórias seguidas. E vitórias, pá, que são jogos difíceis, né? Contra o Porto, jogo com o Mónaco, principalmente esses são jogos de elevado grau de dificuldade e a forma como conseguiu essas vitórias são importantes. Por exemplo, nesses jogos, no geral, em todos esses jogos, não diria que houve algum em que o Benfica foi inferior ou que sequer claramente inferior. Mas as exibições convenceram-te? Tanto em Aroca Pá, como no Mónaco? Pá, são jogos totalmente diferentes. O do Mónaco, o Benfica entra um bocado mal, sofre o golo, mas por mais estranho que pareça, eu acho que o golo fez muito bem ao Benfica e a partir do golo, que foi aos 15 minutos mais ou menos, a primeira parte é toda do Benfica, com várias oportunidades para fazer o empate. A segunda parte começa outra vez mal, marca o golo se calhar contra a corrente do jogo. Depois de marcar o golo e até à expulsão tem o seu melhor período do jogo, em que estava a encostar o Mónaco atrás. Depois ocorre a expulsão e acho que o Benfica se perde um bocado na tática e fica demasiado ansioso por ok, agora é que temos mesmo de ganhar o jogo. E acaba por jogar um pouco contra si mesmo. O Lage também faz ali umas substituições um pouco questionáveis, tira o Florentino, destapa o meio campo e o Mónaco passa a ter imensas transições ofensivas. E esse foi um período mau em que o Benfica sofre o 2-1. Pá, e depois ali no fim marca também um pouco caído do céu e depois a partir daí já foi outra vez para cima do Mónaco e ganhou o jogo. Na minha opinião acaba por se
acho que o resultado assenta bem ao jogo no geral, 3-2. Uma exibição muito difícil fora, contra o segundo classificado da Liga Francesa atualmente, ainda não tinha perdido na Champions, nem sequer empatado, acho que empatou um jogo. E portanto há um excelente adversário. Antes comecem a dizer que é o pior Mónaco dos últimos 50 anos. Não, aliás, nós dissemos aqui que o Benfica não era favorito contra o Mónaco. Não disse nada, estava sentado ali. Exato, no episódio com o Rafael e até o Rodrigo também disse isso mesmo. Sim. E eu não querendo ser uma provocação, mas eu acredito sinceramente, se não fosse a expulsão, o Benfica tinha perdido. Eu não acho nada, porque o Benfica estava a ter o seu melhor Aliás, momento do o jogo. Mónaco antes marca da logo a expulsão. seguir e o gol é anulado. Quem? O Mónaco? O Mónaco não marca um gol logo a seguir à expulsão. O gol anulado é antes. Antes da expulsão? É tipo, o Benfica marca o 1-1, eles marcam logo a seguir é anulado, depois o Benfica marca o 2-1, também é anulado, e depois é a expulsão. Pronto, e depois a partir daí eles marcam mais um e o Benfica no final marca 2. Mas eu acho que o Benfica, com a expulsão, fez-lhe pior do que antes, porque o Benfica estava em cima do Mónaco antes da expulsão e depois perdeu-se ali um pouco. Mas pronto, foi uma exibição positiva, tendo em conta o adversário que era e a Liga dos Campeões e a vitória. O jogo com o Aroca já é um bocado diferente, mas eu não consigo deixar de separar o contexto do jogo com o Mónaco a meio da semana, 4 dias depois, jogar em Aroca, viagens, cansaço, a mesma equipa que já vem jogando há muito tempo, acho que faz alguma diferença. O Benfica é competente contra o Aroca, não faz um jogo nada por aí além, mas é um jogo competente, em que acho que também merece ganhar, especialmente a segunda parte, é um jogo em crescendo, em que tem várias oportunidades na segunda parte. Se calhar teve um bocadinho mais equilibrado na primeira. O Aroca é uma equipa de Vasco se abre, uma equipa que gosta de ter bola, é uma equipa que não jogou com o autocarro, muito pelo contrário. Por isso pareceu-me que foi uma exibição QB, um Já resultado agora bom. que sigo com um treinador novo também, que vai chegar Com o Vasco se abre há poucos jogos, sim. Com uma mentalidade totalmente diferente. O treinador do Aroca foi despedido depois do quê? Perder com o Estoril. Derrota no António Coelho da Mota. Sim. Treinador do Famalicão ontem foi despedido depois do Sim. quê? Foi Derrota eliminado. contra o Foi Estoril. datado. O Van Gogh está a dar a volta à situação. O Van Gogh. Sim. E atenção, Vasco se abre, que teve o ano Conseguiu- passado aonde? No Estoril. Conseguiu despedir 2 treinadores antes dele próprio ser despedido. Já é obra. É engraçado, não? Mas pronto, é basicamente isto. Acho que esta última exibição foi o possível, tendo em conta todo o contexto. Agora uma semana para preparar o Vitória e é para ganhar outra vez. Muito bem. Blanco. Epá, acho que a principal arma do Benfica é o que foi safando agora os últimos jogos, e passo a explicar. Eu acho que o jogo com o Estrela é uma exibição completamente dominadora, isso aí não há questão completamente nenhuma. Agora, eu acho que nos últimos 2 jogos do Benfica, contra o Mónaco e contra o Aroca, acho que o resultado é muito melhor do que a exibição no geral. Não estou a dizer que o Benfica não tenha sido superior ao adversário, mas muitas vezes isso não chega. Sei lá, o Sporting foi superior ao Santa Clara e para mim não foi uma boa exibição do Sporting, por exemplo. A partir do momento que o Santa Clara tem 2 oportunidades, o Sporting tem mais, apesar de serem mais ou menos do mesmo tipo de clareza nas oportunidades, digamos assim. Eu acho que o Sporting foi superior ao Santa Clara, mas não foi um jogo em que o Sporting possa ter dito: olha, fizemos um bom trabalho e não ganhamos por azar. Não foi de todo, independentemente da arbitragem ou não. Mas eu acho que agora, nos últimos jogos, o que tem safado o Benfica é, para mim, aquela que é a maior valência do Benfica, que é um plantel completamente absurdo para a realidade portuguesa. E esta é a realidade. Acho que o Benfica, dos clubes portugueses, é de longe o que tem o melhor plantel. Acho que de longe que é o que tem um plantel mais completo. Portanto, das segundas opções, as segundas opções são melhores do que, se calhar, algumas primeiras opções do Porto, por exemplo. Sim, eu não acho que tenham o melhor 11. Acho que o melhor 11 é do Sporting. Sim, Mas eu digo plantel. é o plantel. Benfica, Eu acho sim. que isto é uma valência importantíssima. Eu acho que em primeiro lugar, ter logo Di Maria é ter um gajo que decide jogos do nada. No Mónaco foi exatamente isto. No Mónaco o Benfica é um jogo completamente partido, um jogo completamente arcaico em alguns momentos. A bola acaba lá. Pá, Di Maria saca 2 assistências e pronto, e acabou o jogo. E Aroca também, mais uma vez, man of the match. Não foi, foi um jogo mais, digo eu, mais fácil até a nível mental para o Benfica do que propriamente o Mónaco, mas apareceu Di Maria outra vez a resolver. Pá, e nós podemos dizer isto, e eu posso dizer, por exemplo, o Coxo, acho que tem feito jogos que não justificam a titularidade nos últimos tempos. Pá, se o Coxo sair, há o Rollizer, dá para meter o Washington no sítio, pá, há aqui 40 mil... Pá,
há o Renato que, ok, agora o Gil diz-me, ok, mas o Renato não pode ser titular no Benfica, ok, concordo, mas sei lá, contra um Aroca, contra uma coisa da vida, o Renato está de ser melhor do que os médios da equipa contrária. Só foi titular contra o Bayern, pode ser titular contra tudo. Pronto, Por este andar. o meu tema é, eu acho que o Renato tem alguma qualidade que, para o contexto português, o Renato ser o terceiro, ou o quarto, ou o quinto médio, é uma coisa absurda. E eu acho que isso é mesmo a principal valência do Benfica, não tirando mérito ao Laje, evidentemente, mas tu não vês no Benfica uma clareza coletiva tão grande como vias nos Sporting Ruben Amorim, nem algum outro Porto Sérgio Conceição, não nos últimos, mas noutros. Eu acho que, obviamente, não estou a falar do ano passado, como é óbvio. Mas acho que não há. Vês muito mais individualidades a resolverem os jogos do que propriamente o coletivo. E atenção, nada de errado nisso. Olha, há dois treinadores. Aliás, é isso mesmo até pode ser mérito do treinador, conseguir claro. retirar o máximo de cada Sim, individualidade. agora basta olhar para o Schmidt, a diferença entre o Laje e o Schmidt é só um jogador, é o Actor Cole. De resto, não há mais nenhuma diferença. Quer dizer, os jogadores todos desaprenderam de jogar. É um jogador que é o jogador que já abriu o de jogos. Eu não estou a dizer que o Schmidt está vai fazer bem, melhor ou pior. É uma coisa diferente e acho que o Lages foi uma boa escolha. Mas Mas atenção que eu acho que o Laje, especialmente na componente mental, trouxe muito que estava perdido e moralizou os jogadores. sim, mas também isso era a parte mais fácil dele, acho eu. Também qualquer gajo que chegasse Por a seguir ser ao ele. Schmidt. Não, mas acho que é por ser ele, e isso foi o que eu disse logo quando o Laje veio, e apesar de eu achar um ganda boneco, era o que o Benfica precisava. Mas não tem melhorado, né? Pelo menos ultimamente ele já não tem aquele discurso. Mas, Sim, já há tem, vários jogos. mas por exemplo vários aquele pedido de aplauso ao Arthur Cabral depois Eu do acho jogo isso contra o bem. Estrela Isso- da isso Amadora. Eu acho achei isso isso bem. Não, acho mas que é eu, um mas eu- treinador, mas eu isso é também um acho treinador. bem, eu também Deve acho ter bem, só o acho sensibilidade. forçado. Pá, mas imagina, Eu eu acho acho forçado. que isso faz parte da sensibilidade. Não do acho que ele treinador, seja é verdade. genuíno nesse. E acho que não fez nesses atos, diferença mas- para o Arthur Cabral. Mas isso foi o que eu disse logo quando ele veio. E isto era o que faltava ao Benfica, sem dúvida. E isso pode ter feito a diferença efetivamente para o Arthur Eu Cabral, acho que fez, 100%. porque tem aquele falhanço e depois acaba por marcar Dois golos. no jogo, no mesmo jogo. Eu só acho. Tem um gol importantíssimo em Mónaco também. O meu único aspecto é contra o Bruno Lage, não é propriamente Sim, no sim. que ele acaba por reproduzir no Benfica. Pronto, o Rocha tem ali um trigger com o Ronaldo a falar. Mas pronto, é mais emocional do que se calhar racional. Mas pronto, epá, eu acho que o Benfica vai ser até ao final do ano um candidato ao título por estes dois fatores. O primeiro porque acho que tem o melhor plantel em Portugal. E em segundo porque mentalmente está reanimado. E acho que o Sporting ainda vai demorar umas semanas a carburar de volta. Vamos ver se é tempo do derby ou não em Alvalade. O que eu sei é que neste momento o Sporting é líder. Não se ganham campeonatos em novembro, tal como não se ganham em dezembro, tal como não se ganham em janeiro. Em fevereiro, matematicamente, alguns já dá. O Marco Silva, por exemplo, no Olympiacos foi campeão em fevereiro há uns anos. Uma coisa absurda. Mesmo o City acho que já foi em março ou não? Em março. É possível, é Acho que já possível. foi em março. Portanto, epá, ainda falta muito campeonato. Acho que o Benfica está a nível exibicional, não acredito que esteja no seu melhor momento, mas a partir do momento em que os Achas resultados que não? vão continuar. Não, a Qual é nível que acho que foi o melhor momento? epá, o Benfica tem ali um período em outubro muito bom. Em que, lá está, é que acho que já com Lage, sim, que o Turcoglu marcava sempre o primeiro gol e a partir daí as coisas fluíam com muito mais facilidade. E até a nível europeu, pá, quando ganhas 4-0 ao Atlético, meu, tipo, isto é o quê? Tipo, Sim. Eu acho que esse foi o tens melhor uma jogo vitória destas, com da era uma Lage. vitória, tens uma vitória destas, com uma vitória no jogo anterior e vitórias nos jogos seguintes, epá, isto tem de ser o melhor momento, também pela forma do género. O Benfica ganha em Mónaco, não foi de todo uma exibição, metade da... Claro, Sim, tipo, isso aí concordo. não é todo, e acho que os últimos dois jogos a nível exibicional do Benfica não são bons. Sim, não são bons. Pronto, acho que agora, acho que jogos na Luz têm sempre uma maior facilidade, não é? Apesar de ser o Vitória, não estou a dizer que não há perigo nenhum, mas até Não, é muito perigoso. até Agora, propriamente, este ano- até propriamente com o Schmidt, o Benfica não teve imensos desaires na Luz. Não É teve. mais o meu tema. Acho que quase Com o não Schmidt, pois é isto. O principal problema é os jogos fora. Mas acho que o estádio da Luz é sempre uma boa arma, como é o Dragão. Alvalade neste momento está um pouco mais nervoso, mas acho que a médio prazo também vai ser. Alvalade era uma fortaleza até há 2 jogos. Sim, é pá, eu sei, mas também a confiança era diferente. Temos de olhar o momento. Eu acho que eu senti logo ali no início do jogo o estádio nervoso, tipo aos 5 minutos, não havia qualquer Aura de Ruben Amorim. Epá, é um bocado, é um bocado. Mas pronto, sobre o Benfica é isto. Acham que pode ser dos últimos, sou capaz de dizer, dos últimos 7, 8 anos, a melhor disputa a 3 do campeonato? Uma disputa a 3. Um bom tema. Epá, o Sporting para ir até 2019 não contava, não é? Portanto, tem de ser algum ano com o Amorim.
Com Epá, olha, por no- exemplo, Pá, nos em- anos em- de Jesus, não. Em 15-16, apesar de se falar muito do Sporting e do Porto, o Nuno Espírito Santo também teve Não, ali um papel fixe. Desculpa, do Sporting e do Benfica. sim. O Nuno Espírito Santo também teve Mas um acho que papel ainda importante. ficámos para aí a 8. Epá, mas é por aí, sei lá, o ano passado tu achas que foi uma luta sozinha? Não. O Benfica acaba a 10, o Benfica acaba a 10 do Sporting, porque perde 2 das últimas jornadas, não percebeu é? que já estava tudo perdido, pá, deitou um bocado a toalha ao chão. Aquela época em que acho que foi o Benfica campeão, depois do primeiro campeonato de Ruben Amorim. Depois do campeonato Não, primeiro do não. Amorim foi o Porto. Foi o Porto. Que aí, pô, isso é uma luta a 2. Isso é uma luta a 2, completamente. Sim, Pois, foi não os- sei, foi os mas Jesus. precisamente por não Até, por não exemplo, o ano lembrar do Sporting assim- campeão, apesar do Benfica, a luta foi com o Porto, no ano em que o Sporting foi campeão. Era quem? Era Mas o Jesus já. Era o Jesus, imagina, eu acho que a época não foi assim tão desastrosa, mas acho que o Benfica ainda acaba para aí uns 10 pontos da primeira Depois, também. 21-22 não foi muito renhida, não. Tivemos aquela Benfica vitória. 74, Sporting 85 Pois. e Porto 91. Pois é, estava um Até bocado- na época em que foi o Benfica campeão, o Sporting até fica em quarto lugar. 87 Benfica, 85 Porto. Depois tens o Braga com 78. No ano do Ruben Amorim ainda foram 5 pontos de diferença para o Porto, que ficou em segundo lugar, e 4 para o Benfica. Mas olha, a diferença é de 9 pontos do terceiro para o primeiro, por exemplo. Em que ano? Em que ano? No ano do primeiro ano do Amorim. Sim, o ano passado é que 10 pontos para o Benfica e depois do Benfica para o Porto 8 pontos. Portanto, isso não pode, não já- pode ser assim. já é Eu um acho que bocadinho perceberam, mais. toda a gente percebeu que o Sporting estava embalado e pronto, chegou ali uma altura em que... Epá, mas Sim. respondendo à tua pergunta, eu não, muito sinceramente, eu acho que não posso colocar o Porto. Olha, nesta- se calhar nesta este até corrida. acaba por ser o. e mesmo assim não é muito. Em 17-18, primeiro ano de campeão do Porto 90, com o não é? Conceição. Sim, Porto com 88, Benfica 81, Sporting 78. Sim, diferença de Ali 10 pontos 7. do terceiro para o primeiro. Exato, Sim. é isso. Acaba por não ser muito. A época que tu estavas a falar de 15-16 de Jorge Jesus no Sporting, 88 15, Benfica, ok. 86 Sporting e 73 Porto. Sim, o meu Ainda- ponto era que o Porto não era uma ainda equipa foi, tão sim. má nesse ano como o pintaram. É só mais esse o tema. Sim, sim. Mas sim, sobre este ano, respondendo à tua pergunta, eu acho que o Porto vai ser sempre alguma facilidade contra as equipas mais pequenas, mas a menos que a coisa ganhe aqui um elan que neste momento não tem, ou que o Porto seja eliminado da Liga Europa muito cedo, acho que meter o Porto na corrida pelo título é algo imprudente. Uhum. Pá, eu percebo o que tu estás a dizer, no entanto o Porto é sempre o Porto, não é? Tem de ser sempre colocado na luta pelo título, e para mim, enquanto não estiver mais longe, continuará também a ser um dos principais candidatos. Não descurante, claro, que o Porto este ano perde o jogo com o Sporting, perde o jogo com o Benfica, empata com o Anderlecht, perde com o Bodo Glimt e empata com o United, acho eu. O Porto é o único dos três que ainda não mudou de treinador este ano. E também isso é verdade. Sublinho Pá, ainda. e portanto nota-se bem a e na minha tendência, não opinião, é? até ao fim da época não o fará. E bem ou mal? E bem. Ah, ok. Mas eu incluo o Porto, sinceramente. Acho que o campeonato está 100% relançado. Se calhar há um mês dizia que, obviamente, matematicamente era possível para o Benfica ser campeão, mas diria que não, pouco acreditava, dada a fase do Sporting. Agora, acho que tudo é possível. Só agora os próximos jogos acho que terão muito impacto nessa situação. Já agora encontrei aqui nos últimos 10 anos, precisamente onde ficou mais próximo, foi precisamente há 10 épocas atrás, com o Sporting em terceiro lugar com 76, Porto em segundo lugar com 82 e Benfica em primeiro com 85. Portanto, 14-15 é o ano do Marco 9 Silva pontos no de Sporting. diferença. Ok. Mas eu, sinceramente, eu também continuo a pôr o Porto na corrida, e fazendo aqui a transição para o jogo do Porto, porque os desaires, e estes últimos principalmente, que foram os que levantaram a questão do despedimento ou não do Vítor Bruno, acabam por ser contra um rival direto, o Benfica, que apesar do Porto não estar habituado a esse tipo de derrotas, acabou por ser por 4-0. Se fosse por 1-0, pronto, o Porto tinha perdido com o Benfica e tinha perdido uma oportunidade se calhar de se distanciar, mas não é uma derrota assim por aí além grave, no sentido de ter perdido com um pequeno e depois estar um pouco mais à mercê com quem estava na disputa pelo primeiro lugar. E depois num jogo contra o Moreirense para a Taça de Portugal, portanto não para o campeonato, e também para a Liga Europa, o Anderlecht, como já teria sido também no jogo contra o Bodo Glimt e até mesmo contra o United. Portanto, no campeonato o Porto acaba por não estar assim tão fragilizado quanto isso. E portanto, desse ponto de vista, eu acredito que, e esta vitória frente ao Casa Pia, muito sinceramente, acho que também vai ajudar a que isso aconteça.
Foi um mau momento do Porto, que começou até, diria eu, na Lazio, da forma como perdemos também. Contra o Anderlecht, nós falámos desse problema que tinha acontecido na Lazio e voltou a acontecer, com o Porto a chegar à frente do resultado já para lá dos 80 e a sofrer novamente o empate 2-3 minutos depois de ter marcado. E portanto foi um mau momento que o Porto atravessou. Vamos ver se esta vitória também leva o Porto para uma nova fase da época. Eu sinceramente acredito que sim, acredito que o Vítor Bruno já teve o tempo para se adaptar. O início da época até foi relativamente calmo, mas foi também, como eu disse no episódio passado, era preciso, e eu acredito que houve uma conversa entre o Vilas Boas e o Vítor Bruno para que fosse possível perceber o que é que tinha de mudar, e eu acho que o Vítor Bruno é humilde o suficiente para saber o que é que tem de mudar, depois também ter essas conversas tanto com o Vilas Boas como até com o Jorge Costa. E portanto o jogo de ontem do Porto foi um jogo normal, uma equipa do Casa Pia muito fechada atrás com uma linha de 6, o Porto com o 11 relativamente normal, com a Varela no banco. O Eustáquio acaba por ser o médio mais defensivo, Fábio Vieira entra para o 11, a diferença foi essa para o jogo contra o Anderlecht. E é um jogador que realmente tem uma qualidade acima da média, e acima de qualquer outro jogador do Porto, na minha opinião. E claro que é difícil arranjar esse espaço para a titularidade, tendo em conta a qualidade abundante que o Porto tem no meio campo, e é o único setor que eu considero em que existe essa qualidade, até porque mesmo assim ainda deixamos no banco Alan Varela e Vasco Sousa, e portanto mas foi um jogo relativamente normal, em que o Porto nota-se que entra para a primeira parte um pouco nervoso, obviamente com esse peso dos últimos resultados, mas depois vem do intervalo completamente reanimado, e acaba por conseguir marcar 2 golos com relativa facilidade e 2 bons golos, com o Samu finalmente a voltar aos golos. Faz um golo e uma assistência, e portanto acho que foi bastante importante. Por exemplo, até mesmo para o PP, que acaba por sair do jogo contra o Anderlecht um pouco debilitado por aquela oferta que deu no primeiro golo, e portanto fez um jogo também muito completo, faz uma assistência também para o Samu. Portanto, acho que foi um jogo que serviu para que vários jogadores se calhar se voltassem a reencontrar. E eu sinceramente era isso que eu ansiava, porque realmente um Porto que tenha Fábio Vieira, Samu, Galeno, PP no seu melhor, é algo que vai fazer toda a diferença. Obviamente depois tem o problema da defesa, em que Vítor Bruno ainda não conseguiu encontrar a dupla de centrais estável, agora com o Otávio a voltar. Eu tenho muitas dificuldades também. Envolve Zé Pedro ou não? Não, eu acho que seria sempre entre Noé Pérez e Otávio ou Tiago Jaló. Então o Noé Pérez é o teu titular indiscutível aí? Sim, porque acho para além de Otávio e Tiago Jaló jogarem mais à esquerda, é que o melhor período da época do Porto surgiu com o Otávio e com o Zé Pedro a jogarem os dois. Sim, mas também não tínhamos Noé Pérez e Tiago Jaló, chegaram os dois bastante no fim do mercado de verão. Para ti, qual é, E, que é o portanto, melhor aquela jogo da época do adaptação. Porto? Eu tenho uma resposta clara. Não é Supertaça. Vais dizer o United? Depois, Não. não. Qual é que achas que é? Pá, uma vitória dominante contra um adversário complicado. O Braga. Eu diria se calhar o Vitória. O Vitória, exatamente. Não foi essa a dupla de centrais? Tem quase 99% de É essa. capaz de ter sido, sim. Pá, acho que é um jogo onde o Porto tem, pá, durante 85, 90% o controle do jogo. Sim, não, Portanto, foi um jogo muito completo. Mas lá está, eu acho que isso foi uma fase da época em que o Porto, apesar de... Isso foi em Final de setembro. setembro, início de Sim, outubro. foi 21 de setembro, acho eu, se não me Olha engano. para isto. 21, Sabe 22. agora o dia e tu? 21, 22 de setembro. Foi A que horas? foi a última vez que eu vi o meu clube a jogar a sério. Já agora confirmou, 22, é a minha aposta. Ao Rocha, 22 que de horas já setembro. agora? 21, estava certo. Acho. Não, as horas eu sei, foi para aí às 6. Isso eu lembro. Mas pronto, lá está, é aquela fase da época em que tanto o Noé Pérez como o Tiago Jaló chegaram bastante no fim do mercado. Desculpa, por acaso foi no Amperas, mas foi com o Zé Pedro ao lado. E Ok. para mim o que faz a melhor exibição dos dois até é o Zé Porque Pedro. foi a fase de transição, porque era o que eu estava a dizer, eles chegaram os dois muito no fim do mercado de verão,
e tanto o Tiago Jaló demorou um bocadinho mais, foi mais em outubro, mas foi naquela fase, aliás foi na fase em que o Otávio foi preterido. Pois é isso. Acho que até e o não é primeiro Pérez jogo sem entrou. Otávio. Exato, Mas acho que é isso. e não é Pérez entrou. Eu acho que nós não temos nenhum central que seja completo, e esse é o principal problema. Acho que cada um tem as suas qualidades. O Otávio é muito rápido, muito físico, tem alguma qualidade no pé, não tanta qualidade a sair como por exemplo o Tiago Jaló, que acaba por ter mais algumas dificuldades a defender à zona. No Pérez é bastante forte a defender no 1 para 1 e portanto cada um tem assim as suas valências, mas nenhum é completo, e isso acaba por dificultar obviamente a escolha na dupla de centrais. E o Porto já passou por esse problema há uns anos atrás com o Sérgio Conceição, em que não era claro quem é que deveria jogar. Sim, mas acho que é diferente ter esse problema com Filipe, Pepe e Militão do que com... Mas eu nem acho que foi nessa época, até foi numa época em que o Marcano voltou à titularidade. ok. E era quem? Portanto, Era o Pepe era o Marcano, Pepe, houve uma altura em que também foi o Diogo Leite, foi depois da época do Filipe e do Militão. era o Danilo. Está-me a faltar algum... Acho que ele nunca jogou em central. Não, central do Porto nunca jogou. Depois nunca jogou. Não, acho chegou a fazer alguns jogos, mas não Pá, muitos. mas não era... Não. Era recurso. Sim, mais nesse sentido. era recurso. Mas estava a faltar aqui algum jogador para juntar a estes três. O Queiroz ou não? Não. Isso foi antes. Esse gajo deve ter para aí 2 ou 3 jogos pela equipa principal. Infelizmente. Mas pronto, vai ser uma fase em que o Porto, espero eu, se vai reencontrar, e por essa razão eu ainda assim nos ponho na luta pelo título. Rocha, deixa eu só dizer uma coisa, já que estamos a falar de centrais. Eu acho que uma coisa que não acontece no Porto é uma referência por exemplo, deveria ter um central se calhar mais experiência, indiscutível como era o Pepe, por exemplo, ou o Marcano também, e depois um jogador mais jovem ao seu lado, como era por exemplo no Benfica. O Otamendi por alguma razão continua a jogar, apesar de... Sim, não é pela qualidade. Apesar de estar a enterrar algumas vezes, não é? Mas ele continua a jogar. E por isso mesmo se calhar o Lage não mete, por exemplo, António Silva em vez dele. No Sporting era o Coates ano passado, este ano também se vê se calhar mais dificuldades defensivas precisamente por causa disso. Não acho que a dificuldade do Sporting seja defensiva. Sim, mas nota-se que é um pouco mais permeável, especialmente ali o Debas. Fosse a E minha o próprio maior- Diomandé também. Fosse a minha principal preocupação, É o que vai fosse ser a minha. É o que vai ser dimos. Mas Blanco, o jogo do Porto. Quanto ao jogo do Porto, vou ser sincero, vi com mais atenção o jogo na Bélgica do que propriamente agora este com o Casa Pia. Achei que o jogo na Bélgica foi perdido por questões, talvez um pouco mentais, não é? Sim, é o falhanço do PP, e depois quando o Porto marca o golo é inacreditável a forma e a facilidade com que o Anderlecht começa a trocar a bola e constrói o golo. E aliás, desculpa, só a forma como o jogo começa. O Sim, Anderlecht aos tem um 15 gol segundos. anulado. Sim. Aos 15 Bem lembrado. Já sim, estava a sim, batata lá dentro. Sim, é logo a nível mental uma equipa fica logo abalada. Também achei estranho, por exemplo, o Fábio Vieira não começar esse jogo. Também acho muito estranho que o Fábio Vieira é encostado um pouco mais à ala. Acho que é tirar exatamente o melhor do Fábio Vieira. Foi o que mudou na segunda parte. Pois. Deste jogo contra o Casa Pia. Pois, Começou mais na ala e veio para o meio. Exatamente. Concordo. E vê-se o papel que ele tem nos golos é exatamente partir numa posição central. Não acho que faça muito sentido. Eu acho que o Porto tem um trio de meio campo claro e evidente, que é Alan Varela, Nico e Fábio Vieira. Eu acho que pode haver alterações consoante jogos e cargas, tudo bem, mas eu acho que este é o melhor meio campo do Porto e tem de ser isto. E o resto tem de se ajustar. Eu percebo que se calhar também falta ao Porto, e não sei se concordas comigo ou não, uma opção um bocadinho mais clara para o extremo direito. Porque eu acho que o PP não tem dado uma resposta incrível. Depois o Gonçalo Borges também é um gajo que ainda estou a tentar perceber como é que... Que é melhor que o Pelé, né? E depois, como é que está ali. Não acho de todo mau, mas também não o acho de todo incrível. Pode ser a primeira opção para entrar. Eu acho que o Porto ter recusado 10 milhões por ele é espetacular. É um Ruben Amorim. Mas pronto, acho que também falta aí um bocadinho um reforço para essa posição, alguém que dê largura de forma diferente e mais eficaz também em ações, por exemplo, técnicas. O Borges não tem isso, por exemplo. O PP, sinto que o PP seria uma muito melhor opção, se calhar num 4-4-2 com médio pela direita do que propriamente num 4-2-3-1 como extremo pela direita. Acho que não tem essa vontade para chegar às zonas mais à frente, muito pela ala. Acho que é mais por aí. Mas eu acho que o Porto tem um ou outro erro de construção de plantel, tanto também pelo lado financeiro
como por exemplo, acho que a não venda do Galeno, mesmo no final do mercado, pode ter fechado a porta a uma ou outra transferência de última hora, não excluo essa possibilidade. Mas sei que o Galeno, se calhar, a nível de extremos, é a opção mais clara e evidente do Porto, porque me vai demonstrando rendimento a espaços, porque isso se encaixa melhor num modelo. Eu acho que aqui o Vítor Bruno, o principal desafio que tem, em primeiro lugar, e acho que já está meio que cumprido com o Casa Pia, era pontapear esta má fase mental para fora, e acho que conseguiu. E agora é descobrir como é que as peças encaixam melhor, pelo menos até janeiro, onde não acredito que o Porto também tenha imensa verba para ir buscar reforços, mas acho que pelo menos alguém para extremo direito era importante. Acho que um reforço para a defesa de outro calibre era importante. Um patrão, não é? Eu estava a dizer. Acho que era importante. E quando nós vemos, sei lá, opções como o Zaidu, que vão sendo regulares, nem tem sido titular, acho eu, mas vão sendo... Nem para o banco, aliás. Não foi para o banco na Bélgica. O Zaidu fez um jogo há pouco tempo pela equipa B. Lá está, ou seja, quando se vê uma posição, o que é que são as opções para o tal jogador do Porto? É o Moura, o Vendel e o Zaidu. Pronto. O Vendel ainda lá está quando também. vês uma posição com esta profundidade e não achas que é o problema do Porto, não acho de todo, também quer dizer uma coisa para os outros problemas, acho eu, é mais esse o meu tema. Mas acho que o Porto é a mesma história de sempre, é paciência, é um ano zero, beca, e é isto. Joe. Não, acho que já falámos bastante, acho que falta ao Porto agora alguma maturidade dentro de campo e porque lá está, é que não nos podemos esquecer que saíram muitas referências, saiu o Pepe, o Marcano está lesionado. O Chico, no Conceição. Sim, olha, que era um gajo considerar ideal uma para jogar na direita. na direita. Sim. Mas Acho que o gajo não cada vídeo lá fica. Não, o Uribe já MVP tinha em saído. jogos de Champions League e não sei o que passar mal. Pois. Mas acho que faltam referências ao Porto, falta tranquilidade dentro de campo, alguém consiga mostrar essa tranquilidade. Mas vamos ver agora como é que corre. Acho que o Porto tem todas as possibilidades de continuar na luta pelo título. Eu acho que o PP discorda um pouco do que tu disseste. Eu acho que o PP é mais que suficiente para fazer aquela posição. Eu acho que é uma má fase do PP. Sim, eu acho que ela é perfeitamente Eu acho que falta jogador para essa- competitividade. Eu acho que a partir do momento em que estás numa má fase Sim, é é preciso que algum capaz jogador de para ser lutar pelo lugar. Sim, isso aí concordo, mas eu acho que o problema não é o PP. Borges não é esse gajo. Portanto, E o Raimo também não. já me tinha esquecido. Pois é, já nem me lembrava que o Vendel também sequer estava no Porto. Quanto mais, quem é que é para a lateral direita? É o Martinho e João Mário. Martinho João Mário. Isso até não Aí estão estão mal aí estão bem. Não estão tudo mal servidos. Pois. Portanto, concordo com o Blanco no que diz do lateral esquerdo. Se calhar precisam de alguém, se bem que não é a prioridade principal, mas para extremo direito também pode ir buscar alguém se tiverem dinheiro. Mas para mim, essencialmente, era para a defesa central um jogador mais batido, mais velho, com mais experiência. Isto é, se o Marcano não recuperar, não sei. Olha, eu ouvi dizer que o Pepe está livre. Mas o Marcano já está há muito tempo mesmo lesionado ou não? Já há um ano. Ele já não está bem lesionado, acho. Ele já está meio ali no... Ele está às O Marcano portas faz balneário. Está às portas É o da papel reforma. dele. Puta, Luís Pronto, é um Neto jogador lá dos importante, gajos. é um jogador importantíssimo, é o que eu estou a dizer, que falta no Sim, Porto. sim. Mas pronto, era isto. Bem, último tema. Assim, dar uma pincelada Sim, só. rapidamente. Ok, dar uma Vamos não ficar pincelada em Ruben Amorim, que vai jogar poucas horas depois deste episódio sair, Exatamente. frente ao Arsenal. Sim, o primeiro grande desafio de Ruben Amorim. Ele que, acho que foi até nessa entrevista para a BBC que tu já mencionaste, falou na hipótese que ele teve de rumar ao Benfica, Exatamente. que acabou por não acontecer por não lhe terem sido dadas as mesmas oportunidades que basicamente o Braga B lhe deu. Certo. Porque era esse. É ter mais controle, no fundo. Era ter mais controle da A formação. partir do momento em que uma estrutura é maior, é sempre mais exato. difícil alguém ter controle e o gajo gosta de o ter. E até ele diz que foi mais ou menos tramado pelo António Salvador, porque quase que sentiu que ele o contratou para a equipa B já com essa perspectiva do levar para a equipa principal e portanto passados poucos jogos na equipa B que o levou logo para esse papel. Mas Blanco, um United que goleia como já não goleava desde 2021, venceu também para a Liga Europa e agora vai ter este encontro com o Arsenal. Pá, acho que vejo muitas semelhanças por acaso com... Pá,
mas evidentemente com mais qualidade individual, com os primeiros tempos de Sporting. Vejo muitas semelhanças mesmo, algumas nuances parecidas, outras já com os últimos tempos de Sporting, que ele também, evidentemente, foi melhorando o modelo, não é? Mas gosto, eu acho que o United sempre teve ali qualidade individual que estava a ser subaproveitado e acho que agora está a ser melhor aproveitada, por todos os motivos e mais alguns, porque é um elan diferente a nível mental, porque se querem mostrar um novo treinador, por isso mesmo. Gosto muito da política agora dos seus primeiros jogos, 11 muito rodados, portanto ele quer testar toda a gente, quer ver toda a gente. O único jogador que ainda não jogou foi o guarda-redes suplente. Yeah. Todos os outros já jogaram. O Euro já jogou? Não, está a voltar Voltou de lesão. Voltou de lesão. Não, só porque eu acho que ele também vai ser uma peça fundamental nos próximos tempos. Mas sim, por exemplo, não estou a ver muito bem que papel é que Dalot vai ter neste United, por exemplo. Pelo menos a curto prazo, porque o Diallo está a fazer jogos absurdos. Mas eu acho o próprio Anthony fez um jogo direita. surpreendentemente bom contra o Bodo Glimt, a ala direita. Mas eu também não acho que vai ser a ala direita o papel do Zala. A esquerda? Eu acho ou é a ala esquerda ou é a central à direita. Não, isso é o... Olha, um jogador que é incrível é o Mazraoui. Verdade. Sim. Absurdo. Mas o Mazraoui também é muito versátil. Tem capacidade de jogar em várias posições. Jogar lateral, queres pôr lá? Não, vai depender dos centrais disponíveis, é mais por aí. Sim, certo, concordo. Mas sim, estou a gostar dos primeiros tempos, acho que é um United renovado para já a nível mental, uma outra dinâmica nova, certo? Mas acho que para já, tal como é natural ainda com 3 jogos de treinador, se refugia muito nas individualidades. Bruno Fernandes, Diallo, o próprio Rashford está a mostrar um bocadinho de andamento, finalmente. Só na finalização, porque a defender continua a mesma nota. Daí estar a jogar a ponta, não é? Pois. Olha, isso uma chave que já me ensinaram na formação, que é, quando um gajo não sabe defender, mete lá à frente que é onde atrapalha menos. Simples. Isso é bom na finalização, é aproveitar isso. Mas sim, acho que, por exemplo, o modelo beneficia muito mais ter um Højlund na frente do que um Rashford. Mas estamos nesta fase de rotação, ainda por cima. E já deu motivação a todos. Sim, e tens praticamente 3 dias. Praticamente todos marcaram ou assistiram. Sim, a malta da frente. Sim. Já todos. O Zirkzee, o Højlund, Højlund, o Rashford, Diallo, o Anthony, já assistiu. Falta o Mason Mount, é o único. Sim. Todos os outros. Que ainda assim tem um papel fundamental no terceiro gol do United. E é o que tem menos minutos também, acho. Também voltou de lesão há pouco tempo. Vou querer saber o papel do Luke Shaw, porque acho que podia ser uma quando solução voltar central Lisandro pela Martínez, esquerda. principalmente. Sim, não, porque eu acho que nem é uma solução para a defesa central pela esquerda. Eu acho que seria uma ótima solução para a ala esquerda. Não esquecer, foi esse o papel dele na Inglaterra que chegou ao final do europeu. Não esquecer acho que lhe falta um pouco de velocidade para o jogo do Ruben Amorim. Eu acho que lhe falta não se lesionar. Esse é o primeiro. Sim, isto também. Mas lembras-te de um jogador no Sporting com as características do Luke Shaw? Mateus Reis. Seria mas em jogos diferentes, eram em jogos específicos. O Mateus Reis jogava. Não estou a dizer que o Mateus Reis começava muitas vezes central à esquerda e depois, dependendo do jogo, lá fazia a aula. Por exemplo, contra o Porto, lembro que fez várias vezes. Não, mas o Mateus Reis muitas vezes jogou a aula. Sim, algumas vezes. Agora mais para o fim já não tanto. Lá está. Porque também dependendo das opções. Eu acho que num campeonato como a Premier League, cá o Amorim estava já numa de jogar com os dois alas muito ofensivos. Eu acho que lá vai sempre optar por um mais defensivo e outro mais ofensivo. Eu acho que o Luke Shaw pode entrar muito bem nessa ótica, de ser o gajo mais defensivo à esquerda, principalmente se o Diallo mantiver a titularidade. Diallo é o Kenda dele. Lá no... Tu dizes. Mas é o jogador que está... Queres dizer seguramente? Olha, começar ele mesmo aí pelo Diallo, desde o primeiro jogo se vê que o Ruben Amorim tem ali, gosta do jogador, pronto, foi apostou nele desde o início e tem dado frutos e ainda bem. Portanto, para mim é um dos intocáveis já se calhar assim deste United, é o Diallo. Outro jogador que me tem impressionado pela positiva é o próprio Rashford, não é? Que, como vocês disseram, estava há anos enterrado no baú em que já ninguém sabia dele. Eu próprio já nem sabia se ele estava no United, onde é que ele estava. E agora o nome dele volta um bocado à tona por causa destes golos que ele tem marcado. E aliás era um dos meus comentários semanais, era do Rashford. Portanto já me estou a adiantar. Dizer mais o quê? Dizer que falta de peças não parece que o Ruben Amorim tenha, e comparando com o seu início no Sporting é uma coisa totalmente diferente. O Ruben Amorim chegou ao Sporting com jogadores que teve de fazer uma limpeza séria, não é? Uma limpeza à casa para conseguir colocar o Sporting à sua imagem. Obviamente que terá de fazer isso no United, mas se calhar há jogadores que só precisavam de um boost de confiança por parte do treinador, uma nova abordagem, para começar a render mais. Eu acredito que o próprio Anthony seja um dos jogadores que pode acontecer isso.
Era um jogador Tem para o de se lhe Ajax. tirar alguma da mania que ele tinha, né? Sim, exato. Pá, ele no Ajax era um jogador fantástico. Eu lembro-me perfeitamente dele vi jogar à Luz, até estava a ver esse jogo e ele era um jogador fantástico. Não desaprendeu de jogar. Pronto, isto digo do Anthony e digo de vários jogadores do United. Parece-me que os jogadores como se calhar o Casemiro, como o Eriksen não terão tanta preponderância neste novo United. Não por vedetas, digamos assim, mas porque intensidade já tem menos, não é? O próprio Eriksen, desde que teve aquele problema, infelizmente nunca mais foi o mesmo jogador em termos de intensidade. Penso que o Amorim vai querer um meio campo altamente rotativo e intenso, provavelmente com o Ugarte, o Maino. Eu até me tenho espantado com o número de minutos que o Casemiro tem tido. Sim, Achava sim. que o Ugarte ia ser Estatuto. mais indiscutível. Eu acho que estatutos fazem Acho ainda que é para diferença também neste não momento. perder logo um jogador. É isso. O estatuto acho que neste momento ainda faz diferença no início. Dizer que só que o Blanco falou que estava-te a aparecer um bocado o início no Sporting. Vamos lá ver se não acontece também um Las Linz por aí. Esperemos que não, mas se acontecer são dores de crescimento. Nunca vai ser uma coisa igual. Mas havia algumas semelhanças, era mais uma tema. Pronto. Pá, mas se acontecer também são dores de crescimento e os adeptos já sabem o que é que esperam, não é? O primeiro jogo contra o Ipswich é um jogo em que o United E acho que marca. ele já convenceu os adeptos Sim, disso. sim. Eles já assimilaram essa ideia. Pá, eu acho que isso é importante, não é? Porque ninguém espera que o Ruben Amorim vai chegar e vai ganhar tudo. Se calhar até vai, era bom, mas não me parece. Parece-me que é um trabalho de construção. Ele também não chegou ao Sporting e não ganhou logo tudo no Sporting. Demorou olha, pá, uns 3 ou 4 anos. Pelo menos meia época. Na época seguinte Pá, foi sim, campeão. Aquele primeiro campeonato é verdade que é um bom campeonato, mas eu acho que agora, mais no ano passado e neste, é que estava a haver realmente uma equipa era construção. 40 vezes melhor do que ganhou o campeonato. Sim, uma construção mais efetiva e mais eficaz do próprio Amorim. E isto sim era o Sporting do Ruben Amorim. Portanto, diria que este ano espero que ganhe várias coisas. Não sei se vai ser o ano logo de sucesso, mas acho que nos próximos anos vai ser, se tiverem paciência, não é? Muito bem, ia chegar ao fim do nosso episódio. Blanco, o teu facto, que já vi assim Trago de dois. relance e achei piada. Trago dois. Olha, um se calhar porque é mais ligado ao United, digo já. Porque ao ver o jogo, lembrei-me que Ashley Young ainda estava vivo. Pá, não fazia ideia onde é que ele andava, se ainda jogava a bola. Jogou pelo Everton. E hoje houve o sorteio da FA Cup, a terceira eliminatória, quando as equipas da Premier League entram. E calhou ao Everton no Peterborough United, que é onde joga o filho da Ashley Young. Portanto, podemos ter aqui um jogo entre pai e filho, como já tivemos até há pouco tempo na segunda liga, entre o Alverca e o Benfica B, se não me engano. O outro facto é que a senhora Roma, onde Mourinho estava assim a ser um fardo muito grande, há coisa de nem um ano, se bem se lembram, faz nem mais nem menos do que o seu terceiro pior arranque de sempre, em termos de pontuação. Mudou de treinador há pouco tempo, né? Sim, agora é Claudio Ranieri. Aliás, já mudou 3 vezes de treinador este ano. Começou com o De Rossi, depois passou para um bacana que eu não conhecia. E depois o Ranieri, sim. Portanto, o seu terceiro pior registro em termos pontual após 14 jogos na Série A, em épocas onde a vitória vale 3 pontos. Portanto, tem 13 pontos. A equipa romana perdeu metade dos jogos realizados na Série A e está a 15 pontos de lugares Champions em novembro. Tem mais 2 pontos do que os lugares de despromoção. Portanto, se calhar o Mourinho não era aqui bem o culpado da situação. E eu acho que, apesar de, obviamente, Mourinho não está num patamar atualmente do nível de Guardiola, Ancelotti e por aí fora, eu simplesmente também não acho que esteja tão abaixo como a malta diz. E acho que a partir do momento em que ele vai saindo dos últimos clubes onde passou, United, Tottenham, por aí fora, a malta vai percebendo que os problemas se calhar não eram bem o Mourinho e que ele até estava a arrumar mais no sentido contrário. Se ele algumas vezes também mostrou algumas limitações, concordo perfeitamente, aceito o argumento, mas acho que o principal culpado, pelo menos dos últimos 3 clubes por onde passou, nem de longe nem de perto, era José Mourinho. És tu? Sou eu. Dá-lhe momento. Já me ias passar? E estava-te a dizer que achei piada o teu facto, porque qual é a minha sugestão? Então, conta lá. Gladiador. Giro. Ei, Roma e grande Gladiador. coincidência, porque não foi Pá, planeado. então dás a dar um momento cultural que tem zero a ver com Estou. Olha, Rocha, já Não, fui ver e porque- posso concordar contigo. Porque realmente, pá, fui ver anteontem. Podes dar aquele anúncio do Gladiador original que tem o Beckham, o Ronaldinho, etc. Verdade, aquele anúncio. Mas é um filme de Ridley Scott, que já anunciou que vai haver um Gladiador 3.
Ui. Portanto, está a querer fazer render. Quando dá para fazer git, É, vamos rendeu até peixe dar. até- Quer fazer render. As Velocidades Furiosas já eu não honesto, sei já não sabia mais. como é que ele ia fazer um novo filme tendo em base o primeiro, Não, portanto eu já não digo pois, nada. isso é verdade. Sim, os Mas Fast isto and Furious já tem porque- para aí uns 7 a mais, não é? Mas pronto. Mas realmente, pá, o Gladiador é daqueles filmes que para mim é dos melhores de sempre e obviamente que era difícil fazer um filme que ultrapassasse esse. Mas acho que foi um filme muito bom. Obviamente os dois atores principais, o Paul Mescal e o Pedro Pascal, têm pá, grandes papelões e obviamente o Denzel Washington, Sim, que é sim. dos melhores atores de sempre, Faz um grande papel. faz um grande papel e para mim é um filme que este tipo de filmes tem sempre tendência para ser um bocadinho mais, pronto, são remakes, não é necessariamente um remake, é uma continuação, um mas bocadinho atrás da orelha, não é? pá, é um filme, eu acho que o Gladiador 1 já deve ter pá, uns 15 anos, É 2000, ou mais. Acho que mais. Acho Era que pronto. mais. 2003, uma coisa assim, Pronto, por aí. então 20 anos por aí. Mas é um filme que está muito bom e aconselho toda a gente a ir ver. Gil, teu comentário. Certo, eu ia trazer aqui o Rashford, tinha dito qualquer coisa que já nem me lembro, mas que já destaquei. E destacar também aqui uma frase do Arthur Jorge: eu gosto de estar na frente de tudo, estava com os jogadores lá em cima. Bom tema, bom tema. Esta Ainda frase, bem que pois exatamente, não é da frase que seja assinada de especial, mas é do tema, não é? Falámos um bocadinho antes do episódio de ganhar a Libertadores, pá, e para Jorge Jesus, que dizia que ia ser o único treinador português de sempre a fazer isso, a ganhar uma Libertadores. Eu Olha, também não disse isso. Ele disse que passados 50 anos ainda se iam lembrar qual foi o treinador português que ganhou a Libertadores. pronto, Em 5 anos foram 2 do Abel e uma do outro. Exato. Pá, e com o Botafogo, já ia numa seca de há muitos anos, pá, para eles estavam completamente loucos. E depois do ano passado ter tido Sim. aquele descalabro com o Com o Brunelage. Sim, e estão muito bem lançados para ser o... Sim, campeões também. campeões também. Ganharam agora um jogo decisivo contra o Palmeiras. Arrependes-te de não ter tido o Texter como investidor? Não, Pergunta eu- sobre a isso- situação do Lyon. Não penses só no Botafogo. Não, isso aí, o Texter Qatar a meter investidores, acho que para o Benfica não é bom. Eu não queria. O investidor do Benfica são os adeptos, não é? O Benfica é do povo, como dizia o Rui Matos, acho eu, né? O comentador da Antena 1. Não me lembro quem. Mas... Isto aqui não há cá príncipes nem princesas, isto é o Benfica do povo. Está bem. Bem, foi mais um episódio, neste momento mais da atualidade. Próxima semana também volta a competições europeias e obviamente teremos certamente mais temas. Veremos se Ruben Amorim vence a Arsenal ou não. Isso será também uma grande reviravolta e surpresa nesta Premier League. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.